Existe um simples hábito que pode mudar a sua vida, e esse é o hábito da leitura. O problema é que a gente vive na era da distração, e ler um livro é quase impossível. Mas isso vai mudar depois desse vídeo, porque eu vou te explicar de forma simples como construir o hábito da leitura. Nesse vídeo você vai entender 3 coisas: como a falta de leitura está atrofiando o seu cérebro, o que acontece no seu cérebro quando você lê de forma profunda e como vencer as distrações e construir o hábito da leitura. E também vou te contar um segredo de como você vai conseguir ler mais de 1000 livros usando apenas 30 minutinhos do seu dia. Fica até o final desse vídeo, porque eu te garanto que esse vídeo pode mudar a sua vida. Mas primeiro eu preciso falar uma verdade na sua cara. Preparado? Lá vai. Você não nasceu para ler. É isso mesmo que você ouviu. E não, eu não tô te chamando de burro. Na verdade, estou te chamando de inteligente. E eu vou te explicar o porquê. Durante milhões e milhões de anos, o ser humano foi aprendendo habilidades essenciais para sua sobrevivência. Desde correr, caçar, se comunicar e até mesmo tirar um cochilinho depois do almoço. O que acontece é que por conta de todo esse desenvolvimento, hoje, quando um ser humano nasce, o nosso cérebro já vem pré-configurado. A gente nasce com certas configurações de habilidades essenciais, como respirar, andar, mastigar e falar. Por isso desenvolvemos essas coisas de forma natural. Se você soltar uma criancinha numa sala cheia de gente tagarela, rapidinho ela vai começar a falar sem que alguém ensine. Apenas observando, ela vai se tornar uma tagarela também. Isso porque a fala já vem pré-configurada no nosso cérebro. Mas com a leitura é diferente. Nós não nascemos com essa configuração no nosso cérebro. Ler é algo que precisa ser aprendido. O que acontece é que nosso cérebro usa configurações já instaladas para criar novas. Essa é a famosa neuroplasticidade. Por exemplo, nós nascemos com a capacidade de fala e de visão. E com muito estudo, trabalho e prática, o nosso cérebro usa essas 2 configurações para criar uma nova, a leitura. Por isso, quando você aprende a ler, você cria um novo circuito no seu cérebro que nunca existiu antes. Você literalmente transforma essa máquina dentro da sua cabeça para sempre. O problema é que hoje em dia, a maioria das pessoas desperdiçam essa habilidade magnífica. E talvez até você mesmo que está assistindo esse vídeo, que ao invés de usar a leitura para ficar mais inteligente, você usa ela para ficar mais burro. E mesmo sem perceber, você faz isso. E eu vou te explicar o porquê e como combater isso. Porque desde quando o ser humano inventou a leitura, a gente criou livros que mudaram a humanidade para sempre. Livros que começaram guerras, livros de medicina que salvaram e que ainda salvam milhares de vidas, livros de pensadores que fazem as pessoas viverem a vida de forma mais consciente. Com os anos, a gente desenvolveu uma leitura profunda que cada vez mais mudava o cérebro humano. A nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de imaginar e de ter pensamentos críticos. Mas aí chegamos na era digital, e essa leitura profunda começou a desaparecer. Com tanto acesso à informação rápida e distrações a todo instante, sem percebermos, começamos a trocar a leitura profunda pela leitura superficial. Agora, com tantos estímulos, a verdade é que nossa atenção foi pro ralo. Me diz se você não abre o Instagram ou TikTok sem pensar e passa horas rolando o feed sem perceber. Ou se você não coloca um vídeo no YouTube, mas nem presta atenção no vídeo porque você tá lendo os comentários. Eu mesmo sou assim. O engraçado é que a gente ainda lê muito. E o mais engraçado é que a gente lê muito mais do que liam antigamente. Hoje a gente tem mensagens, notícias, postagens, twitters. A gente lê praticamente o dia todo. O problema é que essa é uma leitura superficial. Uma leitura onde estamos sempre sendo distraídos, incentivados a mais e mais estímulos. Diferente de antigamente, onde as pessoas liam de forma muito mais profunda. Só para deixar claro, não tem nada de errado ler mensagens, twitters e coisas da internet. O problema é quando isso se torna a nossa única fonte de leitura. Com o tempo, a nossa capacidade de atenção só piora, e com isso, ler um livro de forma profunda se torna quase impossível. E sem essa leitura profunda, perdemos a capacidade de formar pensamentos críticos, de fazer uma reflexão pessoal, perdemos a nossa imaginação, a empatia, a habilidade de conectar coisas e ser criativo. E mais do que isso, perdemos a oportunidade de viver outras vidas através dos livros e de ver a vida de outras formas. A questão não é a falta de leitura, mas o que lemos, como lemos e por que lemos. Para você ter uma ideia, quando você lê apenas uma palavra, em milissegundos o seu cérebro ativa uma infinidade de neurônios e envia sinais que cruzam por todo o seu cérebro para que você consiga entender
o significado dessa única palavra. E de novo, isso tudo acontece quando você lê apenas uma palavra. Agora imagine o que acontece quando você lê uma frase inteira, e o que acontece quando você lê um livro inteiro. Quanto mais você lê de forma profunda, mais saudável e potente fica o seu cérebro. E a cada palavra, frase, parágrafo, o seu cérebro cria imagens, o que aumenta o poder da sua imaginação. E como esse carinha aí já disse, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Mas isso só acontece na leitura profunda, quando o seu cérebro tem tempo para se aprofundar na leitura. E além disso, quando lemos acontece algo mágico. O nosso cérebro não sabe distinguir o que é realidade ou ilusão. E é por isso que sentimos medo em filmes de terror, mesmo sendo apenas um filme. Quando lemos de maneira profunda, o nosso cérebro se transporta para a realidade do livro. Saímos da nossa vida limitada e entramos no mundo de outra pessoa. Por alguns instantes, vivemos vidas que nunca viveríamos. Nós sentimos dores, paixão, alegria, tudo isso como se fôssemos de fato o personagem do livro. Se o personagem corre e pula, nosso cérebro ativa os neurônios responsáveis pelo nosso movimento, como se a gente estivesse correndo e pulando. Mas na verdade, estamos parados e com a barriga para cima. E isso nos torna melhores humanos, porque desenvolvemos nossa empatia e percebemos que no mundo existem diferentes formas de viver, de pensar e até de agir. É como ler o livro O Diário de Anne Frank. Durante a leitura, o seu cérebro te transporta para aquele mundo e você se torna a própria Anne Frank, uma garotinha inocente, cheia de esperança num mundo cheio de ódio. E você sente tudo aquilo que ela sentiu, e seu cérebro vê isso como se você estivesse de fato vivendo tudo aquilo. E quando você termina de ler, você é uma pessoa totalmente diferente da pessoa que você era antes de abrir o livro. E tudo isso sem sair de casa. Você pode ler um livro sobre uma catadora de papéis e por alguns instantes se tornar aquela pessoa e sentir o que ela sentiu e aprender com a experiência dela. E da mesma forma, você pode ler um livro sobre a vida de um empresário e sentir os mesmos sentimentos que ele sentiu durante a vida e aprender com seus erros e acertos. Você pode literalmente viver outras vidas, ganhar experiências e expandir sua mente através da leitura. É como se você tivesse uma máquina que te permitisse ser a pessoa que você quisesse. Mas agora, imagine perder isso. E o mais triste é que a maioria de nós desperdiçamos esse poder que a leitura tem. E a leitura também te trará muito conhecimento e, de certa forma, uma vantagem na vida. Quanto mais você lê, melhores suas leituras serão, e isso se tornará uma bola de neve. Com o tempo, seu cérebro será capaz de tirar vários conhecimentos de uma só frase. Enquanto uma pessoa que não lê de forma profunda enxerga uma frase de maneira simples, você vai enxergar em uma só frase dezenas de significados e tirar dezenas de conhecimento. E com isso você vai desenvolvendo um pensamento próprio. Isso te protege contra muita coisa, tipo fake news, vendedores de cursos que te manipulam com textos persuasivos e até mesmo contra políticos. Porque quanto mais você lê, mais você desenvolve a habilidade de raciocínio lógico e pensamento crítico. Com isso, quando você lê algo ou ouvir alguma coisa, você vai ter a capacidade de refletir, de analisar e de adicionar o seu próprio conhecimento. Além que a leitura te ajudará a tomar as melhores decisões da sua vida. Tá bom, mas agora vem a grande pergunta que todo mundo quer saber. Como vencer as distrações e criar o hábito da leitura profunda? Primeiro me responde uma pergunta. Quantos livros você lê por ano? Algumas pesquisas já mostraram que o brasileiro lê em média apenas um livro por ano, e eu acredito que muitos de vocês se encaixam nesse grupo. Mas existe uma forma simples de mudar isso, e sair de um livro por ano para mais de 20 livros por ano. Por isso agora vamos imaginar que você tem 20 anos, e que se a vida permitir, você vai viver até os 80 anos. Isso quer dizer que você tem mais 60 anos pela frente. E se você ler um livro por ano, você poderá ler apenas mais 60 livros. E isso é muito pouco. Na verdade, é um desperdício, já que temos tantos livros bons por aí. Mas agora eu vou te mostrar algo que pode mudar a sua vida. Pegue um cronômetro e escolha uma página aleatória de um livro qualquer. Agora acione o cronômetro e comece a ler a página. Quando você terminar de ler, olhe quanto tempo você gastou para ler uma página. E multiplique esse tempo pela quantidade de páginas do livro que você quer ler. Eu, por exemplo, gasto mais ou menos 2 minutos para ler uma página. Então, se eu quiser ler um livro de 300 páginas, eu vou gastar em média 600 minutos para terminar. E como uma hora tem 60 minutos, quer dizer que em 10 horas eu leio um livro completo de 300 páginas. E aí,
descobrimos uma coisa interessante. De acordo com a nossa conta, se eu ler por apenas 30 minutos por dia, em apenas 20 dias, eu consigo ler um livro completo, de mais ou menos 300 páginas. E é aqui onde a mágica acontece. Antes, lendo um livro por ano, você leria mais ou menos uns 70 livros na sua vida. Agora, lendo apenas 30 minutinhos por dia, você lerá mais ou menos 1000 livros na sua vida. Esse é o poder do hábito saudável. Eu só quero deixar claro que todo esse cálculo não é para te pressionar a ler mais rápido, só para ler mais e mais livros. Até porque a leitura profunda é uma leitura com calma, onde você aproveita o seu tempo lendo. Esse exemplo que eu te dei é só para mostrar o poder que uma leitura de apenas 30 minutinhos por dia tem na sua vida. E que para se tornar um leitor, você não precisa de horas e horas de tempo livre no seu dia. Você precisa de apenas 30 minutinhos por dia. E agora eu vou te mostrar como eu uso isso tudo para ler os meus livros no dia a dia. Antes de tudo, e o mais importante, leia livros que desperte o seu interesse e curiosidade. Livros de assuntos que você gosta. Não importa se fulano disse que você precisa ler tal livro para ser um leitor, não escute essas pessoas e a partir de agora, só leia livros que você tem vontade de ler, porque é só assim que você vai se apaixonar pela leitura, beleza? Agora, sabendo disso, eu organizo as minhas leituras em duas categorias: leitura de estudo e leitura relaxante. A leitura de estudo eu coloco livros de assuntos que eu quero estudar e aprender, seja livros de história, hábitos, ciência ou qualquer outro assunto que eu queira estudar. E na leitura relaxante, eu coloco livros onde eu simplesmente possa relaxar na leitura, livros de ficção, romance, mistérios e por aí vai. De acordo com o meu interesse e curiosidade, eu faço uma lista nas duas categorias, e assim eu crio um cronograma de leitura. E todos os dias eu leio 2 vezes, uma vez pela manhã e outra à noite antes de dormir. Eu acordo, tomo um café e leio por apenas 30 minutos a minha leitura de estudo. E à noite, quando eu deito para dormir, em vez de pegar o celular, eu faço a minha leitura relaxante. Dessa forma, eu começo o dia estudando e aprendendo algo novo, e termino o dia relaxando, e com isso eu durmo muito melhor. E é desse jeito simples que eu consigo ler vários e vários livros por ano. Mas existe um problema, que são todas as distrações que atrapalham e impedem a nossa leitura. E é por isso que antes de ler eu sempre faço algumas coisas para aproveitar a minha leitura ao máximo. Primeiro de tudo, quando eu vou ler, eu tiro o meu celular de perto e deixo ele bem longe de mim, num lugar onde eu nem consigo vê-lo. Segunda coisa, eu escolho um lugar tranquilo para ler e um pouco mais silencioso. Terceira coisa, eu faço alguma bebida quente e isso me ajuda a relaxar e aproveitar mais a leitura. Pode ser um café, um chá ou o que você preferir. Quarta coisa, eu sempre pego um marca-texto e um caderno. Assim, se eu tiver algo interessante para marcar e anotar, eu já estou preparado. E quinta e última coisa, eu tento simplesmente relaxar e aproveitar a minha leitura. Eu faço desse momento o meu momento, sem pressa, sem pressão, apenas lendo e aprendendo e aproveitando tudo o que a leitura pode me proporcionar. Afinal de contas, a leitura é uma das coisas mais magníficas que o ser humano criou. Quando você lê, você aprende e expande a sua mente. Você vive vidas que nunca seria capaz de viver. Você viaja para o passado e ao mesmo tempo para o futuro. Você transforma o seu cérebro em uma potência. E como você viu nesse vídeo, criar o hábito da leitura e se tornar um leitor apaixonado por livros é mais fácil do que parece. 30 minutinhos por dia é tudo o que você precisa para ler os melhores livros da sua vida. Pense diferente e faça a diferença.